Bem-vindos de volta aqui para a segunda parte do Pilullaster 7. Eu vou adiantar uma coisa aqui. Fazendo os testes com essas várias construções, aquela ideia de modelar a placa como superfície, só fazendo correções de inércia, deu tão errado, mas tão errado que não vale a pena nem comentar. Então, o que eu fiz aqui foi, retornei para a parte de geometria e, em paralelo a esse modelo que vai representar os vergalhões como linhas, eu coloquei um outro modelo, também feito com partição, né? Pegando aqui o slab original e só aquela face vertical, horizontal, e vou colocar uma medida em que um recurso que tem no Raster, que ele dilui a presença dos vergalhões ao longo de uma face. Então vamos ver como fazer isso. A geração da malha foi basicamente a mesma, né? Você pode ver que eu usei as mesmas opções, com controle de malha e tudo mais, né? Gerando em controle sobre a menor espessura, né? A espessura que está abaixo daquele plano dos vergalhões, uma quantidade acima dela, né? Com divisão, e comprimentos aqui nos dois lados para fazer com que essa malha fique parecida com a outra malha, onde vão ter só as linhas mesmo. Então, isto posto, vamos dar um pulo aqui no Raster e ver o que tem nele. Bom, já que no Raster, eu vou fazer algumas considerações. Eu criei algumas variáveis, um raio externo aqui dos vergalhões, o raio interno como 0,1% do raio externo. Isso aqui é um truque para poder possibilitar, quando for necessário, né, modelar os vergalhões de linha como tubos, ou quase tubos, né? Porque para fazer alguns modelos com alta ordem, eu vou precisar usar tubos, porque meu modelo de viga no Raster não tem elemento de alta ordem. Diz o fabricante, né, que como as funções que ele usa para gerar os modelos de viga são funções exatas, são soluções analíticas, ele não vai precisar fazer funções de forma de alta ordem. E aqui aquelas expressões, né? A área, a inércia original, tudo para colocar lá no modelo lá para baixo, né? Para colocar as propriedades nos elementos. O que eu fiz aqui? Isso é só a leitura da malha 2, sem nenhum problema. Estou me referindo aqui à malha 2. Também li a malha 3 em separado. Até aí, beleza. Para facilitar a tarefa de pós-tratamento, eu peguei os elementos que se referem às linhas, aqui no meu caso 2, e eu usei essa opção aqui no Defi Group, em que eu me refiro à malha, a Verg 1, né, que é só o primeiro vergalhão. Vou dar o nome aqui do grupo de nós, Ver 1, e esta opção aqui, ordenamento de nós, significa que ele vai guardar os nós na ordem exata em que eles aparecem aqui, partindo do nó 1, que é aquele nó daqui da face do Y0, né, o nó de início, né? Então, a contagem da abscissa curvilínea dessa viga vai começar nesse nó e seguir ao longo dos outros nós. Lá no pós-tratamento, isso aqui vai possibilitar gerar uma tabela com os nós ordenados, de maneira que você pode gerar um perfil de esforços ao longo do vergalhão, caso seja necessário. Então isso aqui não tem muito mistério. E aqui vem um truque que é necessário para aquela modelagem com os vergalhões espalhados, né? Com uma superfície que vai representar os vergalhões. Eu vou precisar gerar um novo grupo de elementos. Então, além desses elementos que estão aqui, né, de superfície, de volume, e etc. e tal, eu fiz o seguinte: eu peguei aquela superfície de malha
que está aqui representando, pode ver aqui, né? Está aqui representando aquele corte que eu fiz aqui no meio, né? Eu gerei um grupo de malha só para aquela superfície cortada. E eu vou gerar um novo conjunto de elementos de superfície, que eu vou chamar de veri, vergalhões na direção Y, e os elementos que ele vai gerar, que ele vai duplicar, eles começam com esse prefixo aqui, né? Então eu consigo identificar na lista de elementos quais se referem a esse grupo aqui. É nesse grupo de elementos duplicados que eu vou aplicar o modelo que vai fazer essa substituição, né, de vergalhões em linha por uma superfície equivalente. Esse processo está aqui embaixo. Aqui não tem muito mistério, né? Estou pegando o modelo 3D, colocando elementos, colocando em todos os elementos pertinentes, né, elementos de superfície, os elementos de volume e tudo mais. O problema mecânico, o problema é 3D sob integração, com subintegração. Opa, esqueci aqui. E nos grupos de vergalhões, que são só as linhas mesmo, está aqui destacado, mecânico, um caso aqui de viga. Um comentário, eu estou usando aqui no caso malhas de baixa ordem, né? Então, como a malha está toda quadrada, eu não preciso me preocupar muito com problemas de locking, etc. e tal. Nesse caso aqui não é muito premente. Então, vou colocar aqui no próprio 2 as propriedades daquelas vigas, aqui no grupo de malha vergas, círculo, raio e espessura e as duas variáveis, né? Raio externo, tudo redondo. No modelo 3, aqui começa a jogada. Começa tudo igual, contorno fixado, a superfície superior e inferior e o volume em si. Vou colocar aqui problema mecânico, 3D, sob integração. E aqui embaixo, naquele grupo de malhas que eu acabei de gerar aqui em cima, reproduzir aqui em cima, né? Que eu dupliquei, eu vou colocar um modelo de grille membrane. O grille membrane significa que ele vai distribuir a presença ao longo dessa grade inteira aqui, sem nenhuma excentricidade, e tem as propriedades típicas apropriadas para esse modelo aqui, para poder reproduzir a presença dos vergalhões. Então, vamos ver agora quais são essas. Está aqui no modelo 3, né? O modelo com esse vergalhão distribuído. E aqui vem os detalhes, né? Como eu não tenho esse VRI originalmente no Mesh, eu preciso apontar para ele aqui, na seleção manual. O que significa esse AngleRep 1? Vamos dar uma olhada nisso. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nas definições de elemento, né, para esse modelo de grille membrane. No grille eccentric tem muita coisa em comum, mas vamos nos concentrar principalmente aqui. Aquele AngleRep 1 é um par de números que representa uma composição, né? É um giro em Z, em torno do eixo Z, seguido de um giro em Y. Mas é do Y já rodado, né? Então ele é uma composição de giros, né? Uma sequência de giros em Z e Y, para poder fazer o X alinhar com a direção dos vergalhões. Então, no caso aqui, se eu tivesse, né, vergalhões nessa direção e num outro plano, uma na horizontal e outra na vertical, eu teria que gerar dois grupos de malhas separados, né, para essas duas direções, para poder colocar os valores referentes a cada um. No caso do conjunto A, né, o AngleRep 1 daria um par de 90 a 0,
ou seja, você tem que girar o seu sistema global de coordenadas 90 graus em Z para apontar o X aqui na direção do vergalhão e 0 em Y. E no conjunto B, você gira 0 em Z, só gira 90 aqui em Y e você já alinha o X na direção desses vergalhões aqui. A segunda propriedade, a section, é a área por largura do feixe de vergalhões. Então, se eu tiver vergalhões de seção A espaçados D em D, a section é A sobre D. Também tem a opção aqui de colocar uma função para dar uma distribuição analítica disso, ou melhor, discretizada, mas não é o caso agora. E exclusivamente para o modelo Excentre, que vai ser testado numa outra oportunidade, o Excentrement é exatamente o quê? Nesse plano eu fiz meu modelo de placa, trocando aqui por uma superfície, vou modelar a placa como uma superfície. E eu sei que os meus vergalhões não estão aqui no plano médio, eles estão uma distância D abaixo ou acima, sei lá. No caso, então, você vai colocar o Excentre como essa distância D. No caso, ele vai sempre na direção normal. Então, com a normal apontando para cá, para baixo, o valor é positivo. Se a normal estiver apontando para cima, o valor aqui, no caso, vai ser negativo. Também tem uma opção aqui de gerar uma função, com uma variação mais controlada. Então, vamos voltar aqui ao nosso queridinho. Vai ser aquela opção, como os vergalhões estão na direção Y aqui, só 90, 0. A seção correspondente aqui, a área do vergalhão de 5 milímetros, dividido por pontos 25, que é o espaçamento entre um e outro. E essa foi a determinação das propriedades do elemento aqui no modelo 3. Materiais, como sempre, aço normal. Aqui eu peguei um cimento representativo. No caso, eu vou ter aqui cimento nos elementos slab, do modelo 2, são volumétricos, e o aço que é colocado só nos vergalhões. A mesma coisa no caso daquele modelo distribuído, Cimento aqui. E naqueles elementos onde eu vou fazer a distribuição, aço. Condição de contorno, de carregamento, tudo fixo aqui no modelo 2. Naquele contorno, deixa eu acionar aqui a exposição onde estão, Esses são os nós aqui, com deslocamento 0. E nesses nós aqui onde eu estou colocando a condição de rotação 0 para o vergalhão, para ele não ficar rodando aqui e dar uma matriz singular. E aqui o carregamento é uma pressão nessa face superior de menos 1000. Idem aqui no caso do modelo 3, Só que eu não vou precisar mais colocar a fixação de rotação dos vergalhões, porque eles não estão mais aqui. Idem o carregamento. Passamos aqui a análise. E vamos à análise. A análise aqui já foi feita. Já rodou sem nenhum problema. E vamos ver o que faz aqui. Como fazer o pós-tratamento. Para não gerar um arquivo de saída muito grande, eu realmente separei muito picotadamente as variáveis de interesse. Então, no modelo de
placa sólida com vigas em linha, eu passei a calcular aqui os esforços no nó e nos nós por elemento. Fiz o mesmo aqui, né? No caso do modelo com os vergalhões distribuídos, né? O Grilli membrane. Fiz aqui em separado, tirando essas variáveis de interesse, mas me restringindo ao grupo de malha de vergalhões, no modelo com vergalhões em linha, para poder fazer uma separação, fazer uma análise mais pormenorizada. Fechar isso aqui. E aqui também, no modelo distribuído, eu fui lá e calculei só naquele plano onde estão distribuídas as vigas. Aqui eu fiz uma extração de tabela partindo aqui dos dados do vergalhão, né, do modelo 2, fui fazendo para cada grupo de nós, tirando só as tensões por nó, né? Também sempre me referindo só ao modelo Vergas, ao grupo de malha de vergalhões, né? Repetir isso aqui para cada um. Para não fazer isso aqui só clicando, você pode fazer um e depois vir aqui em modo texto e copiar e depois editar e tudo mais, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V com cuidado, né, para não dar erro. E aqui eu fiz um esquema parecido com aquele modelo com o Grilli membrane. Também aqui não peguei do modelo certo, vim fazer só a extração, me referir só ao grupo de malha daquele plano, né, daqueles elementos extras que foram gerados. E aqui atrás, depois disso tudo, a impressão de tudo isso. A impressão não tem muito mistério, já foi feito em outras ocasiões. Então vamos dar uma olhada em como ficou isso, né, no final de tudo. Bem, já vim aqui no Paravis, carreguei os dois resultados originais aqui os dois slabs, onde eu pego os deslocamentos, só para dar uma comparada, para ver como cada um está. Então, do lado de cá eu botei o slab 2, do lado de cá eu botei o slab 3, né, com o modelo vigas, vergalhões em linha e aquele vergalhão distribuído. Se eu puser aqui o DZ nesse lado e vier para cá e colocar o DZ, as coisas dão precisamente os mesmos valores, né? Tem o mesmo range aqui e tudo mais. Então, em termos de deslocamento, está tudo equivalente, né? Ele não, usar essa opção não altera esse aspecto exatamente. Vamos ver agora com o restante, os esforços, principalmente medidos nos vergalhões. Ok. Eu carreguei aqui os resultados nesse lado, né, do modelo que tem vergalhões em linha, e daqui aquela face que distribui a presença desses vergalhões. No modelo 3, né? No caso, tem algo que tem que ser feito aqui para dar uma olhada mais ou menos em qual é. Aqui tem 12, nessa linha do CF no eu, tem a sequência da tensão, no caso a tração, né? Momentos nas duas direções, que praticamente zero, e então o restante das torções e tudo mais. Mas nessa tração, né? 12,4393 é o maior valor que tem aqui. Se for pegar o menor valor, dá uns 34,7569.
Se eu dividir isso aqui pela seção do vergalhão, vai dar aqui embaixo 158.382 e aqui em cima 442.538, negativo, né? E vamos ver que volumes aqui, que números saem aqui nesse modelo distribuído. Para isso eu vou fazer uma pequena filtragem, Point Line Interpolator. Tá aqui, ele vai me dar uma linha e eu vou tirar números a partir dessa linha. Só que eu vou fazer essa linha aqui coincidir mais ou menos com onde está este primeiro vergalhão, para dar uma comparada comparar banana com banana. Então eu vou ter que colocar aqui 1.875, que é onde ela está. Pronto, é mais ou menos nessa posição aqui que está esse primeiro vergalhão. No caso, e vem aqui, deixa eu... Pronto. Atualizou aqui a visualização. Aqui o maior valor que estou encontrando aqui, ó, 153,155. Comparado ao 158, dá 5 mais ou menos. Deve dar uma casa de 5% de diferença entre o máximo e o medido. E no mínimo, aqui está dando 466, o original daria 442. Ele é um pouquinho, fica um pouquinho pior aqui. Mas, sim, para efeito de reprodução de ordem de grandeza, comportamento geral, né? Esse modelo é realmente equivalente a esse daqui. Não é muito... não perde muita coisa daqui para cá. E ganha com a facilidade de gerar malha, né? Porque gerar um monte de cortes, fazer seleções, linha por linha e tudo mais é realmente bem mais trabalhoso aqui, né? E fazer isso numa fase que, de repente, em pré-seleção de opções, você vai ter que fazer várias alternativas diferentes, ficar gerando só isso aqui pode ser bem demorado, né? bem cansativo. Então, isso é o que tem até aqui. Vamos dar só uma verificada nas tabelas, né? Esse aqui é o arquivo que saiu da tabela. Então, pode ver aqui, ó, primeiro vergalhão, todos os nós, segundo vergalhão, e nessa coordenada aqui, ó, a abscissa curvilínea, em ordem crescente, até chegar ao 2, cadê o 2? Está aqui, e todos os valores de tensão, né, os esforços normais, cortantes, momentos, etc. e tal, ao longo de cada vergalhão. Certo? Isso é o que dá para fazer lá com aquela opção de nós ordenados. Certo? Então é mais ou menos desse jeito que dá para fazer um estudo de uma placa de concreto. A opção Grille Excentre vai ficar para uma próxima oportunidade. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, o programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo.
Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.